espiritualmente felizes, bem-aventurados, macários, os pacificadores. Os pacificadores. E a palavra hebraica, que não é o caso aqui, que define paz, que todo mundo sabe, é a palavra shalom. Ela não fala de uma paz negativa, não é aquele momento de conflitos, não é a paz só da ausência de guerra, não é a paz das tréguas, não é a paz dos acordos contratados, não. É uma paz plena, integral, é uma paz propositiva, é uma paz dialogal, é uma paz relacional, é uma paz que carrega em si todos os gestos da reconciliação. É uma paz sem guarda alta, com a guarda baixa. É uma paz como aquela que Jonatas, filho de Saul, ofereceu a Davi, depois que Davi matou Golias. Quando Jonatas amou tanto a Davi como se fosse a sua própria alma, a ponto de que o termo hebraico para designar a expressão "e a alma de Jonatas se uniu à de Davi", é uma palavra que significa se cicatrizou, se aglutinou a de Davi, e isso gerou alguns gestos. Ele se desarmou por inteiro, ele praticamente ficou nu. Ele tirou couraça, escudo, espada, capacete, todos os seus aparatos de guerra, todas as suas defesas, se colocou despido e disse: olha, tudo que era elemento de defesa e de ataque na minha vida, em relação a ti, eu entrego, e para você eu quero me apresentar nu o resto da minha vida na nossa amizade. É um dos exemplos de amizade pacificada mais bonita da Escritura, é essa da atitude de Jonatas para com Davi e a reciprocidade de Davi para com Jonatas. Bem-aventurados os pacificadores. E aí o termo grego designa algo muito interessante, porque a palavra grega que aparece aqui para designar pacificador é a palavra que também tem a ver com completude, tem a ver com complementariedade, tem a ver com plenificação, tem a ver com não deixar espaço, vácuo, tem a ver com não deixar brechas se criarem, tem a ver com não permitir que nenhuma falha, nenhum cânion relacional se estabeleça. Isso é tão óbvio pela continuidade, porque depois de dizer bem-aventurados esses que completam os vínculos, os pacificadores, esses que preenchem os vácuos, esses que não deixam os fossos crescerem, é seguido de porque eles serão chamados filhos de Deus, porque eles serão chamados pontífices. Eles são esses seres da ponte, são os que constroem mediações, são os mediadores relacionais. Esses são os prósperos, são os macários. Não são os que cavam abismos, são os que aterram abismos. Não são os que abrem valas, são os que enchem valas. Não são aqueles que arrebentam pontes, antes são aqueles que as fortalecem, as soerguem, as mantêm. Ser um pacificador e viver como um filho de Deus é assumir para si a missão mediadora do Filho de Deus. É assumir para si a missão mediadora de Jesus, que fez mediação o tempo todo.
e não fez mediação apenas na cruz, onde ele se tornou o mediador absoluto entre Deus e os homens. Mas em qualquer outro tempo, em qualquer outro momento, em qualquer outra era, mesmo antes que houvesse mundo, o Novo Testamento já diz que ele já era o mediador entre todas as criaturas, entre todas as criações, entre todas as dimensões, porque o Cordeiro, essa simbolização arquetípica que expressa essa capacidade divina de se entregar, de Deus morrer, de Deus se despojar de Deus em favor da criação que ainda iria ser criada e em favor da criação que já criada se desconstruiu, se perverteu toda. O mesmo espírito do Cordeiro antes da fundação do mundo é o espírito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de acordo com a afirmação de João Batista e de acordo com a encarnação do que Cristo Jesus fez na cruz. É esse reconciliador, como Paulo disse a Timóteo, pois há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E eu sou um bem-aventurado quando eu chamo para mim esse lugar. Eu me lembro de quando eu era jovenzinho na fé, tinha uma música em inglês que acabou ganhando uma versão para o português, muito bonita, que me toca profundamente até o dia de hoje, e que fala do, como é o nome da música? Do Troubled Waters, das águas turbulentas. E a oração daquela música é a do indivíduo que quer que o corpo dele seja colocado sobre as águas atribuladas, os fossos de angústia, para que ele virasse uma ponte de reconciliação entre os separados. E a oração dele era essa. Eu era recém-convertido, eu já gostava da música em inglês. Quando eu vi a versão dela para o português, conquanto eu nunca tenha gostado de versões de nada do inglês para o português, mas eu achei que aquela ficou tão apropriada, tão bonita. Eu chorei tantas dezenas de vezes, recém-convertido, me oferecendo a Deus, pedindo que Ele transformasse de mim um pontífice, um fazedor de pontes, um construtor de elos, de vínculos, um aproximador dos separados, um indivíduo que vem ao mundo para viver o Filho de Deus. Assim como o Pai me enviou ao mundo, também eu vos envio. Portanto, é para vocês me repetirem, Jesus está dizendo. É para aproximarem os inaproximáveis. É para atravessarem os terrenos minados. É para abençoarem samaritanos e não se sentirem ofendidos por fariseus. É para terem a capacidade de, do alto da cruz, dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse é um pacificador, é um complementador. A palavra grega é tão bonita. Quando ela traz esse significado de inteiramento, de aumentamento, de fazer o que não chega do outro lado atingir a outra margem. E aonde o próprio indivíduo se faz de plataforma de possibilidade de reconciliação, para que as pessoas andem por sobre ele, cheguem na margem do abraço, do reencontro, da reconciliação. Jesus diz que se você quiser ser feliz, você vai ter que aprender isso, então não tem jeito. Não dá para ser feliz alimentando ódio, alimentando ira, nutrindo antipatia. Eu gosto de quase todo mundo, mas tem 2, 3 pessoas que eu detesto. E é um direito meu detestar essas pessoas, não gostar delas, me fechar para elas. E pobre de você, porque você nunca vai encontrar uma felicidade plena do ponto de vista espiritual.
Você só vai se dar bem com aquelas pessoas que tratam você bem. Mas você nunca vai amadurecer para ser uma pessoa maior do que o antagonismo, do que o adversário, do que o inimigo, do que o Satanás humano que se contrapõe a mim, do que os diabolos humanos que querem dividir a minha vida, a minha causa, as minhas coisas, que são contra mim. Porque eu nunca, se não aprender a ser um pacificador segundo Cristo, um reconciliador de natureza messianicamente fraterna, conforme Jesus, conforme o Filho de Deus, eu serei amigo apenas dos que me tratam bem, como Jesus disse, até os gentios, até os pagãos. Qualquer idiota consegue isso. Mas eu estou chamando vocês para uma dimensão superior. Eu estou chamando vocês para amarem os inimigos e orarem por aqueles que vos perseguem. Só esses que adquirem essa consciência e a determinação dessa prática e a ambição pela conquista desse tesouro e o desejo tenaz por essa prosperidade espiritual que ninguém rouba de nós, quando ela se transforma numa herança de alegria pacificada no nosso coração, só aí, só então, é que eu me torno um Macários, um filho de Deus. Alguém que no meio das confusões da vida, quando aparece um bocado de gente, diz, graças a Deus ele chegou. Eu tenho tido essa alegria, eu digo isso com temor e tremor, na presença do meu Deus, na presença de principados, potestades, de Satanás, do diabo, dos homens, dos que me odeiam, de quem quer que seja, apareça. Quero dizer e vou repetir com toda a coragem, eu sei que tenho sido um pacificador nesses 50 anos da minha vida, aproximando casais que tinham que ter se separados há décadas atrás, estão juntos até hoje. Filhos que odiavam os pais e os perdoaram. Pais indiferentes para com os filhos que passaram a agasalhá-los. Irmãos que não se queriam bem e que aprenderam a se querer, a se tolerar. Não estou nem dizendo que foi a se gostarem muito, mas a se acolherem civilizadamente, fraternalmente, minimamente, como Jesus manda. E isso é tão maravilhoso quando você se torna uma pessoa assim. E quando você se torna uma pessoa assim, você chega nos lugares do conflito, todo mundo diz, graças a Deus, ele chegou. Como eu já ouvi tantas vezes, eu dou glória a Jesus. Eu não guardo nada, porque eu não tenho nada disso veio de mim. Antes de eu encontrar Jesus, eu era boa, era de briga. Era de não levar desaforo para fora. Era de pisar em cima. E era de não estar nem aí. Foi Jesus que fez tudo isso em mim. Então isso tudo vem dele, do Espírito dele, por isso eu dou toda a glória a ele, não tenho medo de declarar que foi isso que ele fez em mim. Faz parte do fruto da graça dele na minha vida e ele deseja que seja parte do fruto dele na vida de todos nós, na sua vida, na sua vida, na sua vida, na vida de todos nós. Sermos verdadeiros filhos de Deus. Quando a gente aparece, o cara diz, obrigado, Senhor, ele chegou, aleluia, ela chegou. Quando uma pessoa assim chega, a paz tem uma chance. A reconciliação tem sua oportunidade. E interessante é que a palavra grega usada para pacificador é a palavra que tem a ver com completude, com complementação, com agregamento de planificação necessária, tem a ver, portanto, com conclusão de pontes relacionais, onde a gente não deixa nada em aberto,
que não feche o ciclo do reencontro, até onde a gente possa fazer, até onde a gente consiga ir, até onde a gente possa praticar. É isso que precisa ser praticado, isso é ser um pacificador. Isso não tem a ver apenas com aproximar crentes. Pelo amor de Deus, aproximar crentes dá até vergonha, como Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 6. Quando ele disse, é uma vergonha para vocês. Vocês briguem tanto dentro da igreja que vocês tenham que chamar um juiz de fora, um juiz secular para reconciliar vocês, como hoje a gente vê. Pastor que entra com processos financeiros de ressarcimento, igrejas que processam pastores, presbíteros, todo mundo processa todo mundo. Não tem mais nada a ver com a justiça do reino de Deus, nada a ver com o evangelho, tudo é na carne, tudo é no olho por olho, no dente por dente, tudo é no escreveu, não leu, o pau comeu. E quem não pratica desse jeito e não é assim é otário, é um filho de Deus bobão, que podia levar vantagem. Eu, no entanto, tomei a decisão de me tornar o homem mais idiota desse mundo. E eu peço a Deus que me deixe morrer idiota, me esforçando como eu puder pela aproximação, pela pacificação. Eu tive paz com todo mundo durante muitos anos, era uma coisa praticamente unânime. Depois de 98, milhares de pessoas passaram a me odiar por duas razões. A primeira, porque eu me divorciei. E a segunda, porque eu me divorciei da igreja institucional. E eles nunca me perdoaram. Perdoado o meu divórcio conjugal, eles perdoariam porque tem gente se divorciando há muito tempo, muito antes do meu divórcio. É verdade que o meu foi um choque por causa de quem eu era na mente quase unânime de todos. Mas o pior de tudo foi dizer eu não quero mais fazer parte da igreja evangélica porque ela é uma igreja de ódio, de raiva, de intolerância, de inimizade, de mentira, de conflito, onde a liderança se reúne, mas se odeia no particular, e eu conhecia todos aqueles ódios, eles se processavam uns aos outros. Eu era chamado e fui chamado mais de uma vez para resolver pendengas envolvendo milhões entre colegas de ministério que se separavam e queriam levar as coisas até as últimas consequências. Alguns colocavam até pessoas contratadas para dar surra nos outros. Eu me meti e vi a doença horrorosa de que ficar ali dentro era dar uma validação perversa àquilo que não tinha nada a ver com o Evangelho de Jesus, com a qualidade do Evangelho que designa de fato o termo evangélico, é aquilo que carrega a qualidade do Evangelho. Não tinha nada a ver com Jesus. Ficar ali dentro era fazer validação de conteúdos satânicos e não do Evangelho. E eu disse não. Para ser evangélico, segundo Jesus, eu vou precisar deixar de ser evangélico segundo os evangélicos, que se tornaram seres inominavelmente horrorosos. Agora, eles ficam me acusando de muita coisa, mas eles sabem que eu sou mais crente no meu coração do que a soma de muitos deles, todos juntos. O coração está fiel no Evangelho e vai morrer fiel no Evangelho, e eu vivo para completar. Conclusão, de uns anos para cá, eu fui pegando algumas pessoas que no passado andaram muito próximas de mim, ou que eu confiava e confiava para mandá-las em meu lugar, para me representarem no Brasil e no mundo inteiro. Gente boa de Deus, mas que quando da minha separação tomaram atitudes hostis contra mim. Um pouco antes da pandemia, Deus falou fortemente no meu coração que eu não podia deixar nenhuma dessas pessoas cavarem esses poços, porque elas cavaram e não eu.
mas que era minha responsabilidade construir as pontes. E eu saí refazendo pontes, refiz. Que coisa maravilhosa. Eu vi gente doente ficar curada. Eu vi gente amargurada ficar adocicada. Eu vi gente deprimida se reerguer, se levantar. Eu vi gente que tinha mergulhado em doenças de tristeza, terem os olhos alegrados pela manifestação benfazeja da pacificação que lhes foi oferecida com toda sinceridade. E eu continuo fazendo isso. Quero dizer o seguinte a você: 90% das pessoas que eu procuro, para quem eu nunca fiz nada, eram elas que deveriam, pela lógica humana, me procurar, mas eu também não estou nem aí para a lógica humana, eu sigo a lógica do reino de Deus. E no reino de Deus são os pais que entesouram para os filhos. Quem sabe mais ajuda quem sabe menos. Quem pode mais socorre quem pode menos. Quem tem mais doa para quem tem menos. E se eu tenho mais, eu é que tenho que fazer a minha parte. Se eles são meninos, é problema deles, eu já não sou. Então a responsabilidade é minha, porque são os pais que entesouram para os filhos. De todos, só uns 10% sorriram, agradeceram, mas não vieram. Os outros todos vieram, e que comunhão infinitamente melhor. Tudo que de bom a gente tinha tido no passado ficou muitas vezes melhor depois disso. Agora tem aqueles que não fedem e não cheiram. Você faz todo o esforço de aproximação, de chegada, eles são simpáticos, eles são gentis, eles são isso tudo, mas o coração deles é empedrado. Eles nunca se abrem, eles nunca dão intimidade, eles nunca deixam você entrar no santo dos santos da alma deles, mas não tem problema. Eu fico em pé no átrio, fazendo a minha parte. O resto é problema deles. De mim não faltará a proposta da completude. Eles só não a têm porque não quiseram até hoje. Mas da minha parte, está tudo construído, não só o projeto material, está todo pronto. É só deitar a ponte que ela está feita, porque Jesus já a construiu na cruz. E ela é instantânea. E é o apóstolo Paulo que usa uma figura de linguagem maravilhosa em Efésios, no capítulo 3, quando nos diz que Jesus nos ensinou a vivermos neste mundo para derrubarmos as muralhas de separação. Derrubarmos as muralhas de separação. Constrói pontes, derruba muralhas. Derruba muralhas de inimizades. Hoje em dia é um negócio sério, porque tem gente que nem te conhece. Eu às vezes vejo pessoas jovens, de 30 e poucos, 40 anos, que eu nunca tive a chance de sentir o cheiro, nem de ver, que não eram nem nascidas quando eu comecei a pregar, mas são pessoas que chegam já com um espírito tão agressivo. Parece que a sua mera existência já ameaça. A egolatria delas é um culto ao narcisismo, ao ego pessoal, gente querendo aparecer de qualquer jeito, atropelar de qualquer maneira. Eu olho para Jesus e digo: Senhor, me ajuda a ficar aqui do meu cantinho, pregando a Tua palavra com graça, sabedoria e unção, me oferecendo para toda pontificação, para toda reconciliação, para ser pontífice espontâneo de todos os vínculos. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou deixar a atitude de nenhuma dessas crianças, desses escoteiros da religião, com suas agressividades e com as suas idiosincrasias e das suas doenças de egolatria, quererem me machucar ou me ofender o coração. Não permitirei. Eu estou aqui para derrubar
as muralhas e para erguer as pontes. Quem quiser, terá. Quem não quiser, terá a minha intenção de que assim seja no dia que queiram. Eu estarei lá para completar, para realizar, para não deixar faltar aquilo que promove o encontro e a reconciliação. Esses são os chamados filhos de Deus. Esses são aqueles que, quando aparecem, a gente diz: meu Deus, esse filho de Deus estava faltando. São filhos de Deus.